Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos que estão aqui no canal. Meu nome é Lucas, como vocês sabem, professor de Direito Tributário e também de Processo Tributário. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula. Para quem não acompanhou, eu postei um vídeo bem curto sobre a apresentação do canal, onde eu me apresento um pouco mais, falando sobre a minha pessoa e sobre a minha experiência. E convido vocês a curtirem também o canal, também curtirem os vídeos do canal, compartilharem esses vídeos para outras pessoas, para que as pessoas tenham contato ainda maior com essa disciplina do direito tributário. O objetivo desse canal, como vocês sabem, é compartilhar os conceitos do direito tributário, compartilhar a matéria, né? A gente estudar cada ponto e conseguir esclarecer as dúvidas de vocês, porque essa é uma matéria, como vocês sabem, que alguns têm um certo receio na faculdade, ou mesmo aqueles que já passaram na faculdade, têm medo da disciplina na OAB, na primeira fase, que cai pelo menos 5 questões, mas também temos a segunda fase para aqueles que optarem pelo direito tributário. Então, o canal ele tem como objetivo atingir esse público, né? Atender este público. Tanto o pessoal que está na faculdade, quanto também ao pessoal que já terminou o curso de graduação em Direito, mas que vai ter que encarar aí o exame da OAB. Então, meu objetivo é esclarecer os conceitos básicos da matéria de tributário, tá bom? Se ficarem alguma dúvida, pessoal, deixem aqui o comentário de vocês aqui embaixo do vídeo. Eu fiquei com alguma dúvida sobre esse ponto, não ficou muito claro isso. Como vocês sabem, aqui o canal é muito novo, então ainda estou aprendendo algumas técnicas de filmagem. Depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar os slides que eu produzi com vocês. Então, ainda estou aprendendo algumas técnicas de formatação de vídeos, essa parte mais técnica ainda estou aprendendo, mas o maior objetivo desse canal, gente, é justamente passar o conteúdo jurídico tributário para vocês entenderem, né? Tornar o acesso a essa matéria mais acessível, mais factível, mais claro, mais objetivo. Porque muitas vezes na faculdade a matéria ou ela é passada muito batido, muito rápida, ou às vezes talvez o professor ele faltou algum ponto para explicar, não ficou muito claro. Então meu objetivo desse canal é ajudar vocês, é tornar a matéria mais clara, mais objetiva possível, para que vocês possam também, assim como eu, se apaixonar por essa disciplina que é o direito tributário, tá bom? Hoje o tema da aula, como vocês sabem, está aqui no título, que é o conceito de direito tributário e também o conceito de tributo. Nós vamos entender a definição do que é o direito tributário e depois entender o que o direito tributário estuda, que é o tributo, as relações tributárias entre o Estado e o contribuinte. Nós vamos ver tudo isso lá na frente. Essa é uma aula inicial para vocês entenderem aonde nós estamos, para que nesse universo jurídico a gente possa aprofundar nesse mundo que é o tributário. Vamos lá. O que é o direito, na verdade, de maneira geral? A definição de direito. O direito, gente, é uma ciência social aplicada. E ela é uma ciência social aplicada porque ela tem como finalidade, o direito como um todo, de tornar o convívio social possível. O convívio entre as pessoas ou entre as pessoas e o Estado. O objetivo do direito é justamente tornar esse convívio social possível nas suas diversas áreas, nas suas diversas atividades, sejam privadas, sejam públicas. Nós vamos ver que o direito, portanto, ele tem essa finalidade de manusear, de tornar o bojo social, no caso, o convívio social mais possível, mais organizado. Então, o objetivo do direito é atender o interesse social. Só que dentro do direito nós temos dois grandes ramos que a gente até aprende na faculdade no primeiro semestre. O ramo do direito privado e o ramo do direito público. O direito privado ele disciplina as relações entre particulares. Então vamos citar um exemplo. Eu, Lucas, vou prestar um contrato, no caso, celebrar um contrato com uma outra pessoa, um contrato de compra e venda. Quem vai disciplinar isso é o direito privado, porque nós temos duas pessoas privadas que têm interesse em uma determinada finalidade, a compra e a venda. Então nós temos duas pessoas de direito privado, podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas, no caso das empresas. Isso o direito empresarial, o direito civil vão tratar desses assuntos. Então lá no direito privado, nós sabemos que existem as relações entre particulares que, a princípio, não são obrigados a terem
relação entre eles, mas eles desejam, existe a vontade entre as partes. Por isso aquele princípio famoso do direito civil, que é o pacta sunt servanda. Os pactos fazem lei entre as partes. Isso vem desde o direito romano. Ou seja, as pessoas privadas, elas podem não ser obrigadas a celebrarem contratos entre elas, relações comerciais entre elas, por exemplo, mas elas, por vontade própria, por livre e espontânea vontade dos particulares, elas celebram aquele contrato, aquela relação jurídica. Agora, quando a gente fala do direito público, nós falamos de uma força ainda maior, que é a força da lei. Então, independente da minha vontade, quem estabelece essa obrigação, quem estabelece essa relação é o próprio legislador, é a lei. Daí que vem o direito público, dentre eles está o direito tributário. Tem, entre tantos outros ramos também, o direito administrativo, constitucional, previdenciário e assim por diante. O direito tributário, ele tem como finalidade estudar essa relação entre o Estado, enquanto cobrador do tributo, enquanto fisco, né? Esse nome fisco é justamente o Estado, o ente estatal, que tem como finalidade a cobrança de tributos, e o contribuinte, que é o particular, que é a pessoa privada que vai ter que pagar esse tributo. Mas essa pessoa, vamos supor, no caso, essa pessoa ela não quer pagar tributo. Ela pode, a vontade dela prevalece? Não prevalece, porque na relação de direito público, o que estabelece essa obrigação é a lei. A força do interesse público que é presente na lei. A lei que dá materialidade a esta obrigação. E, portanto, a pessoa ela tem que pagar, ela tem que contribuir com o Estado financeiramente. Então, e o direito tributário basicamente estuda isso. O Estado, enquanto um ente que cobra, o fisco, enquanto que o particular, o contribuinte, tem que contribuir, tem que pagar, tem que dar a sua prestação pecuniária, como nós vamos ver lá na frente, para que aquela obrigação seja quitada. Então, o que vale aqui é o interesse público e o interesse da coletividade em cobrar aquele tributo. Mas por que existe essa finalidade? Nós vamos ver isso lá na frente. Por que existe esse interesse de cobrar tributos? Porque existe uma atividade que o Estado exerce, o Estado exerce atividades diversas para a coletividade e que ela precisa ser financiada de alguma forma. E ela é financiada basicamente pelos tributos. Então, por isso que existe um interesse público por trás. E a prevalência do interesse público sobre o privado não é um princípio exclusivamente do direito tributário. É um princípio geral do direito público. Então, o Estado ele tem uma posição hierárquica superior ao particular de exigir alguma coisa por força da lei. Mas o que nós podemos dizer, então, sobre o direito tributário? A fonte do direito tributário, pessoal, ela provém do patrimônio do particular, do qual será direcionada ao financiamento das diversas atividades públicas que o Estado exerce. Então, pensamos, atividades de segurança pública, saúde, educação, as diversas atividades que o Estado presta é um custo. Custa financiar atividades de segurança pública, manter profissionais em ativa, no caso, os policiais, assim como na área de educação, existe um gasto em manter escolas, em manter o material escolar. Todas as atividades que o Estado oferece à coletividade, ela, obviamente, que gera um custo. E como é que ela é financiada? Pelos tributos. Então, os nossos tributos pagos, os tributos que nós pagamos vão ser direcionados aos cofres públicos, que, por sua vez, serão direcionados às diversas atividades que o Estado vai prestar à coletividade, para justamente atender esse interesse público, para justamente entender os interesses da coletividade. Então, o direito tributário, gente, como nós estudamos, ele tem como objetivo em disciplinar a instituição, a fiscalização e a arrecadação dos tributos, dos quais, por sua vez, já possuem previsão legal. Então, o direito tributário, basicamente, vai estudar essas relações tributárias entre o Estado que cobra e o contribuinte que paga. Claro que existem outras questões que vão ser consideradas aí, existem casos em que o contribuinte ele não é obrigado a pagar o tributo, nos casos de isenção, mas isso é lá na frente, pessoal. Aqui que nós estamos abordando é um conceito geral de direito tributário para vocês saberem o que é o direito tributário e o que ele estuda. Tem um conceito que eu gosto muito de trazer, pessoal, os conceitos da doutrina. Tá? E eu uso muito as referências bibliográficas. Se vocês quiserem, eu passo para vocês os slides com essas referências. Dentre elas, o saudoso professor Hugo de Brito Machado,
ele tem uma citação muito interessante ao falar sobre o que é o direito tributário. Vamos ver o que ele diz. Para viver em sociedade, necessitou o homem de uma entidade com força superior, no caso o Estado, bastante para fazer as regras de conduta, para construir o direito positivo. Dessa necessidade nasceu o Estado, cuja a noção se pressupõe conhecida de quantos iniciam o estudo do direito tributário. Então, o direito tributário ele nasce, como diz muito bem Hugo de Brito Machado, da necessidade de se regular as atividades sociais. Então, a necessidade de haver uma força superior para tornar esse convívio social possível. E essa força superior é exercida pelo Estado. E para que se haja o financiamento das atividades estatais, daí o Estado exerce a sua força para cobrar os chamados tributos. E o direito tributário serve justamente para disciplinar estas relações. Pessoal, agora, como nós sabemos que o objeto do direito tributário de estudo é o tributo, a questão é, o que é tributo? Qual que é a definição técnica de tributo? Se perguntarem para vocês, numa questão de prova, por exemplo, qual é o conceito técnico de tributo? A primeira coisa que vocês têm que ter em mente é o artigo 3º do Código Tributário Nacional. O que diz o artigo 3º? Vamos ver? Coloque aí na sua página, se você estiver no computador, coloque aí no site do Planalto o Código Tributário Nacional. Ou, se você estiver com o Vadimeco, vamos dar uma olhadinha ali no artigo 3º do CTN. O que diz o artigo 3º? Eu vou ler para vocês. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Olha quantos conceitos que temos aqui no artigo 3º. Vamos repetir? Vamos lá. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua ato ilícito, sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, nós temos 4 conceitos, 4 elementos, na verdade, que definem o conceito do que é o tributo. Tributo, portanto, é uma prestação pecuniária compulsória. Nós vamos ver o que é isso. Não deriva de sanção de ato ilícito. Ele é instituído mediante lei. E daí a gente já vai ver lá na frente o princípio da legalidade tributária. Tributo é instituído por meio de lei e mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que são cada um desses elementos? Quando ele fala que é uma prestação pecuniária, é uma prestação a ser paga em moeda, cujo exemplo é o dinheiro, né? No caso, o pagamento do tributo se dá basicamente em dinheiro. Então, a obrigação pecuniária não pode ser paga, no caso do tributo, não pode ser pago, por exemplo, com doação de bens móveis ou doação de bens imóveis em regra. Eu não posso pagar um tributo que eu devo ao Estado doando os meus bens, doando joias, doando casas, doando carros, bens materiais móveis ou imóveis. A prestação pecuniária aqui se dá majoritariamente em dinheiro. O pagamento pode ser feito em moeda, a exemplo do dinheiro, ou, por exemplo, através de dação em pagamento de bens imóveis, que é uma exceção que a lei prevê, mas só em alguns casos, que tem como previsão o artigo 156 do CTN, que foi incluído pela Lei Complementar 104 de 2001. O artigo 156 do CTN, ele estabelece uma exceção, não é regra, uma exceção no caso de dação de bens imóveis, quando é a única possibilidade da pessoa pagar um determinado tributo. Mas a regra é em dinheiro, não é em dação de bens imóveis. Essa é uma exceção, não é a regra, para que se dê a constituição do tributo, o pagamento do tributo. A regra é que a cobrança, caso não tenha esse caráter de obrigatoriedade, ela não tem como ser classificada como tributo. Porque além de ser uma cobrança pecuniária, ela é compulsória. A pessoa é obrigada a pagar o tributo. Quando existe uma obrigação pecuniária onde não há obrigação de pagar,
então não existe tributo. O tributo é compulsório, é obrigatório. Lembra que a lei ela estabelece essa obrigação, essa força, que deriva do interesse público de arrecadar aquele tributo, lembra? Então, a lei ela tem essa força de obrigar o contribuinte a pagar aquele tributo. Então, uma obrigação pecuniária compulsória, o dever de pagar está ali presente. O tributo, ele também não deriva de sanção de ato ilícito, e aí a gente tem que tomar um cuidado. Tributo não é multa. Tributo, ele deriva de uma ação lícita, que se faz no mundo jurídico. Não de uma ação, não é uma sanção de ato ilícito. O que é a multa? A multa é uma obrigação pecuniária compulsória? Sim, você é obrigado a pagar a multa. Mas a multa ela deriva de uma infração, de um ato ilícito. Por exemplo, multa de trânsito. Quando eu estou dirigindo e estaciono meu carro num lugar onde não deve, existe uma infração. Então, ali a infração é uma hipótese em que dá origem à obrigação de pagar uma multa. Mas a multa não é tributo. Por quê? Porque mesmo ela sendo uma obrigação de pagar, obrigação pecuniária e compulsória, obrigatória, mesmo assim, ela não é uma obrigação que deriva de ato lícito. A multa só decorreu porque eu pratiquei uma infração. Agora, o tributo, não. O tributo ele é compulsório, mas ele incide sobre atos lícitos. Então, por exemplo, eu comprei um carro. A compra de um carro é uma hipótese de incidência do IPVA. Eu comprei um imóvel e tenho a posse de um bem imóvel. O fato ter imóvel é uma hipótese de incidência de IPTU. Então vocês percebam que são fatos lícitos, presentes no mundo civil, no mundo privado, mas que existe um interesse público por trás. E a lei prevê que nesses casos deve-se pagar tributo. Então percebam que são atos lícitos, comuns, do dia a dia, mas que aí são passíveis de tributação. Mas a tributação, por que eu sou obrigado a pagar? Porque existe uma previsão de lei. Não é porque eu cometi uma infração. Não foi o caso, por exemplo, de uma infração de trânsito, por exemplo. Aqui houve a prática de um ato lícito, mas que é do interesse público de tributar. Por isso que se cobra o tributo. Então, o tributo, voltando ao artigo 3º do CTN, é uma prestação pecuniária compulsória que não constitui sanção de ato ilícito. O tributo não é sanção, porque se ele passar a ser sanção, ele passa a ter um caráter que nós vamos ver lá na frente de compulsoriedade. E existe um princípio que rege o direito tributário, que é o princípio do não confisco. O tributo não pode ter uma característica confiscatória, ele não pode confiscar os bens do particular. Ele deve ser cobrado sem ser de maneira excessiva, sem ser uma decorrência de uma sanção. Ele não é uma sanção, e sim uma cobrança que deve ser paga para manter a prestação do Estado, para manter a prestação de serviços públicos desenvolvidos pelo Estado. É basicamente para isso que serve o tributo. E ele é instituído mediante lei. Então, o tributo não é instituído mediante decisão judicial e nem por ato administrativo. A regra é por lei. Então, o princípio da legalidade, ou como alguns na doutrina chamam de princípio da estrita legalidade tributária, justamente nos remete que o tributo deve ser cobrado somente mediante lei. O que é a lei? É um ato normativo produzido pelo Poder Legislativo. O Poder Legislativo é o poder competente de criar leis, que são atos normativos que estabelecem normas, regras entre a sociedade. A lei é que vai dar origem ao tributo. A lei que vai estabelecer a regra do tributo. Lá na frente nós vamos ver o que a lei estabelece. Qual é o sujeito que deve pagar o tributo? Qual que vai cobrar? Quanto que se vai cobrar? Qual é a base de cálculo? Qual é a alíquota? Todas essas regras que envolvem o tributo, quem vai instituir é a lei. Então, existe aí o princípio da legalidade. E o princípio da legalidade ele é previsto em diversos dispositivos na Constituição. O artigo 5º, inciso 2, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão mediante lei. Se nós também citarmos o artigo 37 caput da Constituição, a legalidade que rege os atos administrativos. Assim também o artigo 150, inciso 1, que já trata dos assuntos voltados ao direito tributário. Lá está presente, no artigo 150 da Constituição, o princípio da legalidade. Então vocês veem que o princípio da legalidade é um princípio que rege vários dispositivos da Constituição. E é o princípio que é uma das balizas do direito tributário, como nós vamos ver lá na frente.
E o direito tributário, ele no caso, ele é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Isso nós vamos ver lá na frente também, mas o que nós temos que ter em mente aqui? Que o tributo, para que ele seja cobrado, ele é instituído mediante lei, é verdade, princípio da legalidade, mas para que ele seja cobrado por uma autoridade, para que ele seja materializado, aí ele vai ser materializado por um ato administrativo que se chama lançamento tributário. O lançamento tributário é isso que o artigo 3º do CTN está dizendo, mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O lançamento do tributo é um ato administrativo que vai dar origem, materialidade à obrigação tributária, dá origem à cobrança do tributo. Claro que o tributo é instituído mediante lei, mas a autoridade administrativa que está vinculada à lei, princípio da legalidade, ela verificando que o contribuinte ele se encaixa na hipótese de incidência prevista em lei, ele vai lá e constitui aquele crédito tributário. E a constituição desse crédito tributário, desse valor a ser pago, desse tributo a ser exigido, é mediante essa atividade administrativa que se chama lançamento tributário. E por que ela é plenamente vinculada? Porque nesse caso, a autoridade administrativa não pode fazer um juízo de valor. Eu acho que eu vou cobrar esse tributo. Eu acho que eu não vou cobrar. Talvez eu faça isso ou aquilo. Aqui não cabe juízo de valores. Se ela percebeu que houve a hipótese de incidência, ela vai cobrar o tributo. Então, é uma atividade plenamente vinculada, que está destinada a uma única finalidade, a cobrança, a arrecadação tributária. Bom, pessoal, esses são os conceitos básicos do artigo 3º do CTN, esses 4 elementos, como nós vemos. E daí, nós podemos dizer o seguinte: os valores dos bens particulares declarados pelo contribuinte devem servir como regra apenas como base de cálculo do débito do tributo, a fim de se saber a capacidade contributiva do contribuinte devedor. Então, nós vamos ver lá na frente, pessoal, que a obrigação tributária, ela também envolve não somente a obrigação de pagar o tributo, mas a obrigação também de prestar informações ao fisco, que a gente chama de, basicamente, obrigações acessórias, demais informações que devem ser prestadas ao Estado para falar sobre a minha capacidade contributiva, os bens que eu possuo. Mas, na verdade, a obrigação de pagar o tributo, ela não é que vai confiscar os meus bens, mas eu preciso declarar os bens que eu possuo, eu preciso declarar o meu patrimônio justamente para que o Estado possa fazer um cálculo e saber quanto é a capacidade contributiva daquela pessoa, tá? Isso envolve a obrigação também, a obrigação acessória, como nós vamos ver lá na frente. O artigo 146, inciso 3º-A da Constituição Federal, diz que caberá à lei complementar em estabelecer o conceito geral sobre o tributo, bem como as suas espécies. A Constituição Federal, pessoal, basicamente, nós vamos ver isso quando tratarmos sobre fontes do direito tributário. A Constituição Federal ela estabelece regras gerais, pontos que são considerados fundamentais ao direito tributário, os princípios que regem o direito tributário. Mas quem vai disciplinar de maneira mais específica essa matéria é a lei complementar, e daí que entra o Código Tributário Nacional, como nós vamos ver lá na frente, que são as fontes que dão origem à matéria do direito tributário. A definição de cada espécie tributária, pessoal, será determinada por lei ordinária. Nós vamos ver isso também lá na frente, em que eu sei que são assuntos que nós vamos disciplinar, nós vamos só analisar posteriormente, mas é o que nós estamos analisando aqui, é o conceito geral do tributo e saber que é a lei que vai estabelecer as regras de cada um desses tributos, por isso que a gente chama de lei ordinária. A lei que vai estabelecer as regras gerais de cada um desses tributos, dos impostos, das taxas, das contribuições, como nós vamos ver posteriormente. Pessoal, tem um conceito que eu acho bem interessante do Ricardo Lobo Torres, que eu vou ler para vocês, que diz o seguinte: tributo é o dever fundamental estabelecido pela Constituição no espaço aberto pela reserva da liberdade e pela declaração dos direitos fundamentais. Transcende o conceito de mera obrigação prevista em lei, posto que assume dimensão constitucional. O dever não é pré-constitucional como a liberdade, mas se apresenta como obra eminentemente constitucional. O dever fundamental, portanto, como o de pagar tributos, é correspectivo à liberdade e aos direitos fundamentais.
é por eles limitado e, ao mesmo tempo, lhe serve de garantia, sendo, por isso, o preço da liberdade. Então, o Ricardo Lobo Torres ele faz uma abordagem bem interessante, que ele fala até da questão dos direitos fundamentais, que estão envoltos na questão dos tributos. A cobrança do tributo ela tem uma finalidade, que é justamente manter a atividade do Estado, manter as diversas atividades que ele exerce, a prestação do serviço de educação, de saúde, de segurança pública. Isso está ligado ao direito fundamental do cidadão. Para que essas atividades possam ser exercidas e atender esses direitos ao cidadão, direito à saúde, à educação, à segurança, ele deve ser financiado pelo tributo. Então, o tributo ele está circulado, ele está envolto sobre os princípios do direito fundamental, sobre as regras dos direitos fundamentais. Só que o tributo também ele não pode fugir da sua finalidade. A finalidade do tributo é financiar as atividades do Estado. Não é confiscar os bens do particular a ponto de tornar a sua vida, vamos dizer, financeiramente inviável ou difícil. Então, o Estado não deve cobrar o tributo de maneira excessiva ou arbitrária, sem respeitar os limites previstos em lei. O direito do contribuinte deve ser preservado, o seu patrimônio deve ser preservado, a sua segurança deve ser preservada. Nós vamos ver isso quando estudarmos os princípios do direito tributário, todos eles que envolvem o grande princípio da segurança jurídica. Então, os princípios do direito tributário, eles justamente moldam os direitos fundamentais do contribuinte. O contribuinte, como nós particulares, nós temos o nosso dever de pagar o tributo, mas também temos os nossos direitos de termos o nosso patrimônio protegido, de não ter o nosso patrimônio confiscado pelo Estado e que haja a limitação do poder do Estado, o poder de tributação do Estado, para que haja um equilíbrio, uma isonomia entre o Estado e o particular, que já é previsto, inclusive, no artigo 5º caput da Constituição, o princípio da isonomia. Então, o tributo nós temos que ter em mente, pessoal, que ele não é uma realidade que deve ser vista à parte, no caso, separado da realidade fundamental da pessoa humana. O tributo ele tem como finalidade justamente atender os princípios da dignidade da pessoa humana, os princípios e direitos fundamentais que envolvem o contribuinte, as relações entre o contribuinte e o Estado. Um outro conceito que eu acho bem interessante do Francisco Leite Duarte, como eu falei para vocês, depois se vocês quiserem eu passo o slide para vocês, mas eu trouxe um trecho aqui da obra dele, O Fato e o Jurídico do Conceito do Tributo, é um trecho de um artigo científico dele, ele diz o seguinte: vê-se, pois, que o direito, para compor o conceito de tributo, fê-lo na licitude, mesmo porque a coincidência da conduta do cidadão com a conduta desejada pela lei é muito mais frequente do que a não coincidência, pois é no bojo dos comportamentos lícitos que o Estado se escriba para buscar seus recursos próprios, auridos do patrimônio do cidadão contribuinte pelas razões previstas e fixadas em lei. Então, a lei, ela existe justamente para prever as hipóteses em que incidirá o tributo. A lei, ela deve existir para dizer que, em determinados casos previstos no mundo fático, é possível a cobrança de tributo. Comprar carro, comprar uma casa, auferir renda, fazer importação ou exportação de bens, são fatos presentes na vida privada, mas que interessam ao Estado tributário. E é a lei que vai disciplinar essa norma, esta regra. Por isso que o artigo 3º do CTN diz que ele é cobrado mediante lei. A lei que vai estabelecer esta regra geral do tributo, as suas hipóteses de incidência, a sua base de cálculo, suas alíquotas e demais regras que envolvem a sua chamada regra matriz de incidência, como nós vamos ver lá na frente, tudo bem? Então, só para a gente lembrar mais uma vez, o que o artigo 3º diz sobre o conceito de tributo? 4 elementos. O tributo é uma prestação pecuniária compulsória, não se origina de sanção de ato ilícito, então tributo não é multa, e multa não é tributo, é instituído mediante lei e mediante atividade administrativa plenamente vinculada, ou seja, o Estado, por meio de sua atividade administrativa, o lançamento do tributo, ele vai dar origem àquele crédito tributário, como nós vamos ver depois. Então, o tributo ela tem essas 4 características: prestação pecuniária, não deriva de sanção, instituída em lei e é uma atividade administrativa
plenamente vinculada. Pessoal, essa é a nossa primeira aula. Se ficaram as dúvidas, coloquem aqui embaixo no vídeo, eu vou respondendo vocês. Quem tiver interesse nos slides, me mandam um e-mail. O meu e-mail, pessoal, se vocês quiserem, eu coloco aqui também embaixo, é lucastributariodicas@gmail.com. Tudo junto. lucastributariodicas@gmail.com. E para quem tiver interesse, acesse o meu Instagram, Professor Lucas Direito Tributário, ou o meu LinkedIn, lucas.c, e lá vocês vão conseguir me encontrar para também, se quiserem, tirar as suas dúvidas e me conhecerem melhor e a gente estabelecer esse contato, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos, pessoal. Não se esqueçam de curtir o vídeo e compartilhar com seus colegas. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.